Muito bem, olá a todos. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui para que a gente estude o livro dos médiuns. Hoje é a sessão de número 6 do ano de 2023, dia 26 de abril de 2023, e hoje estamos tratando do capítulo 25 das evocações. E nós iniciamos esse nosso trabalho, só colocar aqui na posição certa, muito bem. E hoje nós vamos estar iniciando o capítulo que trata das considerações gerais, que é como nós vamos iniciar. Depois nós vamos saber espíritos que se podem evocar, né? Nós vamos tratar de tudo isso aí. Linguagem a manter com os espíritos, a utilidade das evocações particulares, as perguntas sobre as evocações, evocações de animais. Ué, pode isso? Kardec vai explicar o que é isso, né? Evocações de pessoas vivas e telegrafia humana. Então, esse é o nosso tema, né? Bom, é importante que a gente saiba que o livro dos médiuns é esse compêndio, esse grupo de informações que é o mais completo que existe sobre mediunidade. Ele desmistificou a mediunidade, as manifestações espirituais e explicou tudo. Então, é um livro bastante completo. Ele não propriamente ensina como fazer reuniões mediúnicas, mas uma vez que a gente... eu explico o que é isso, porque eu estava assistindo a uma live daquele... Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Trovão. E ele é o responsável pelo departamento de mediunidade e comunicação da FEB, né, Federação Espírita Brasileira. E ele estava falando que foi até interessante, eu acho que para você, Marina, eu acabei mandando essa palestra, e ele fala que não ensina a fazer. Eu acho que é um misto entre todas as informações que dá, e sim, em alguns momentos, ele mostra como, assim, não exatamente fazer a reunião mediúnica, mas ele nos dá bastante informações, né, para que a gente possa, sim, fazer uma reunião mediúnica. Claro que as obras posteriores, principalmente André Luiz, né, mostra as reuniões mediúnicas, como que elas se operam, né? Mas, então, hoje existem cursos, existem muitas coisas que derivaram, né? Foram a partir desse livro, o Livro dos Médiuns. Então, não precisamos ter medo, não precisamos ter nada disso, porque a mediunidade, a comunicação com os espíritos é algo muito simples. Desde que a gente faça bem feito, se utilizando como referência o Livro dos Médiuns, acaba realmente sendo bastante positivo. Bom, eu vi que no chat tem aí alguém escreveu alguma coisa, só que se eu sair daqui eu acabar perdendo um pouquinho. Então, se for o caso, pode abrir o microfone e falar, né? Que aí a gente interrompe e pode comentar, tá bom? Então, no item 269 desse capítulo, quer dizer, não que esse capítulo tenha 269 itens, não é isso, mas é uma sequência. Kardec era tão organizado no que ele escrevia, que ele pôs referências, marcos, para que a gente soubesse onde buscar. Está conversando com alguém, então, procura lá sobre esse assunto, no item 269, né, que está no capítulo tal, né, no caso, o capítulo 25, que trata das evocações e tal, você vai ver nesse momento, o que ele está falando, né? Então, é mais ou menos, não é que é mais ou menos, é exatamente para isso. Então, vamos lá, o item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente. Espontaneamente significa voluntariamente, ele vem porque ele quer, né? Não é que de repente aconteceu, não, porque o espontâneo também ele tem, assim, acontece inesperadamente, não é? Nesse caso é voluntariamente, então ele vem porque ele quer, né? Então ele vem ou de maneira espontânea, voluntária, ou ele vem atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados. E por evocado a gente entende chamar,
chamados, ou convocar, convocados. Então, nós convocamos alguém, nós chamamos alguém. Então, a evocação é isso. E é interessante que, quando a gente consulta o dicionário, está relacionado a coisas ligadas à espiritualidade, ou de maneira espiritual. Então, se evoca um santo, se evoca um espírito, se evoca... Então, é nesse sentido, né? Então, a gente não evoca uma pessoa, a gente chama uma pessoa, a gente convoca uma pessoa. Mas quando se trata de um ente espiritual, a gente está falando em evocação. Então, por isso que tem essa uma diferenciação aí, né? Acho que vale a pena a gente saber exatamente do que nós estamos falando, né? Então, algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entendem que, chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, né, voluntariamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela, assim, o desejo de conversar conosco. Então, nessa parte desse parágrafo, Kardec está se referindo a naquela época, 1860, 60 e pouco, quando vinha pessoas e falavam, mas escuta, senhor Rivail, ou Allan Kardec, não acho que seja correto isso, porque quando a gente evoca algum, pode vir um se fazendo de conta que é. Então, ele falou, olha, tem gente que pensa assim, ao nosso ver, isso é um erro. Então, Kardec coloca, é um erro pensar assim. O sublinhado é por minha conta, tá? Ou os sublinhados. É mais para a gente, para que evidencie para a gente aquilo que nesse momento se torna assim mais importante, né? Primeiramente, então, isso é um erro do ponto de vista de Kardec. Primeiramente, porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores. Tem novidade isso? Não tem. Esse é um planeta de provas e expiações. Então, está cheio de espírito inferior. Tem mais espírito do que encarnado. Então, está lotado, nós nunca estamos sozinhos. Puxa, então não vou ficar mais nu no banheiro, nada, porque está cheio de espírito. Não é bem assim, né? Mas os pensamentos atraem os espíritos. Isso é mais eficiente do que a gente simplesmente está se comportando, aí vem o espírito, né? Assim, principalmente na intimidade nossa, a gente ter a presença de espíritos. Então, vamos ficar tranquilos com isso, mas vamos saber que quando a gente está pensando alguma coisa, né, dependendo do pensamento, a gente atrai os espíritos relativos, relacionados. Quando estamos em prece, pode ter certeza que espíritos bons vão estar vindo. Quando a gente está com pensamentos de ódio de alguém, ou de querer prejudicar alguém, ou querer fazer alguma arte aí, pode crer que atrair espíritos inferiores aí, né? Mas é só um parênteses aí para que a gente se tranquilize e se comporte, porque é assim que a coisa funciona, não tem jeito. O pensamento é o ímã que atrai espíritos, né? Mas vamos lá. Primeiramente, porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, que anseiam por se comunicar. Então, eles estão, seja qual for o motivo, eles têm essa vontade, essa ânsia de se comunicar conosco, né? Sejam familiares ou não, sejam amigos ou não. Então, por quê? Porque está cheio de espírito. E eles querem, de alguma forma, por qualquer que seja o motivo, mostrar, dizer a sua ideia, o que está querendo, né? Então, tem de tudo. Em termos de comunicação, tem de tudo. Como a gente já está vendo, já viu e vai continuar vendo isso, né? Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum espírito em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Então, numa reunião que se faz, fala, ó, venha quem quiser, tá? Não estamos evocando nenhum em particular.
se prepara, todo mundo tem médiuns ali numa reunião, tá? E aí vem quem quiser, né? Então, quem a gente deixa entrar. Isso é uma realidade, mas vai depender da reunião, o tipo de reunião que está sendo feita. Mas vamos seguir, a gente entende direitinho, e se caso tiver qualquer dúvida, a gente fala. Por quê? Porque a gente associa esse conhecimento que Kardec está trazendo para a gente com o que a gente já tem de experiência nos trabalhos mediúnicos. Então, a gente pode tirar essas dúvidas, né? Nós vamos ter um tempinho depois. E só antecipando, talvez essa reunião nossa de estudos vá um pouquinho mais longe, porque hoje, por um motivo particular, nós não estamos nós podemos avançar um pouco mais por não ter um trabalho, que seria prático, né? Em seguida a esse estudo, terminando, que é o que a gente faz normalmente. Então, esse estudo, normalmente, ele tem uma hora certinha. Hoje a gente pode invadir um pouquinho mais e além dessa uma hora. E esse assunto é palpitante, dá margem a discussões, né? A tirar dúvidas e observações, então a gente pode avançar um pouco. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, que é isso que acontece, né? A palavra é livre, então todo mundo se acha no direito de falar. E bem sabemos o que resulta disso, né? O que disso resulta, porque é aquele embate, né? Todo mundo, né, quer falar ao mesmo tempo. O apelo direto, isso em termos de uma assembleia, né? Não na reunião mediúnica. Mas se houver também como é que eu digo, uma indisciplina mediúnica, ou indisciplina dos médiuns, os espíritos vão falar ao mesmo tempo. Isso também não é nenhuma novidade, né? Através de cada um dos médiuns. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós. O chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Então, se a gente deseja que um espírito em particular se comunique conosco, então Kardec já está falando, com isso já está dirigindo. Então não vai ter mais gente que vai falar, vem aquele espírito, porque há um respeito, né, numa reunião mediúnica. E esse respeito, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que está justamente, ele coloca como sendo um trabalho útil a Deus, em nome de Deus. Então, útil à humanidade, útil, né, a um grupo de pessoas, ou a uma pessoa, mas trabalhando em nome de Deus. Sem o apelo direto, um espírito, muitas vezes, não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for um nosso espírito familiar. Realmente, a gente quer que venha determinado espírito, mas a gente não chama ele, não evoca. Então, não tem interesse. Por que ele vai tomar a iniciativa de vir? Porque ele não tem interesse, principalmente se não estiver conectado conosco, né? Com os nossos pensamentos. Seguindo, então, essa de número 269, tá? Esse item. Essas duas maneiras, voluntária ou espontaneamente, e chamando, né, que é a evocação, essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Aqui eu faço um parênteses, que os trabalhos, quando se estuda a doutrina espírita, quando se leva o evangelho como sendo a alavanca, o mecanismo, assim, o ponto importante e principal, né, da reunião, é que ela tem uma finalidade útil, né? Então, quando ela tem essa finalidade útil, já naturalmente nós temos uma reunião equilibrada, com a ajuda dos amigos espirituais, e há um controle, né, por parte desses espíritos que coordenam o trabalho mediúnico, que não permitem que qualquer um chegue. Isso é natural. Quando a gente tem isso em mente,
quando nós temos conosco esse objetivo de fazer uma reunião mediúnica útil, nós naturalmente já estamos fazendo isso, fechando as portas, com a ajuda dos amigos espirituais. Então, não invadem, são cordões de isolamento que são feitos e os espíritos inferiores, né? Eles não, como eles chamam, espíritos maus, né? Eles não vêm dominar a reunião. Uma reunião, quando é frívola, quando não tem um objetivo útil, entra quem quiser. Os espíritos deixam a gente à vontade, porque é o nosso desejo. Eu não tenho nenhum compromisso com responsabilidade. Vem quem quiser. E como a gente viu aqui, ele não vem, ele não tem motivo para vir até nós se não for pedido, se não for chamado. Lá embaixo, né, que a gente leu isso aí. Mesma coisa aqui, se não tem um pedido através de uma prece, de uma vibração, para que os espíritos amigos nos auxiliem, então eles não vão auxiliar. Não tem interesse, por que eles vão se meter onde não são chamados? Só assiste, vê o que está dando lá, pronto. Então, cabe a nós realmente fazer um trabalho de seleção, e para isso somente num ambiente equilibrado, num ambiente sob controle. Então, vamos de novo ler essa sublinhada, né? Essa frase sublinhada. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Então, não é nenhum erro deixar para que os espíritos se comuniquem, sem chamar nenhum, que tem uma ligação com a gente, de alguma maneira, tal. Ele vem e se comunica, né? Mas um ambiente controlado não deixa que os maus dominem a reunião. Então, é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre, dessa maneira, nenhum constrangimento, e podemos obter comunicações admiráveis, enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar, ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Então, é muito natural que, depois de um trabalho mediúnico, depois de atender os espíritos necessitados, então a gente atende eles, ao final, no fechamento, um amigo espiritual vem espontaneamente e fala com a gente. E o que ele faz? Ele não vem falar, fulano, faz isso, investe naquilo, não faça aquilo, porque senão você vai perder dinheiro. Não, é algo assim, é motivador. Eles vêm sempre nos auxiliar a que a gente persevere no bem, né? Eles vêm sempre com alguma coisa útil para a gente. Não vem nada falando particular para fazer ou não fazer determinada coisa. Então, e vem comunicações admiráveis, né, como Kardec falou aqui, porque realmente eles têm muito a oferecer para a gente. Eles já passaram a fase que nós estamos. Pode não ser muito, pode ser um espírito que está um pouquinho acima da gente, mas o suficiente para conversar com a gente, orientar, dar bons conselhos, né? Então, agora, talvez aquele, como ele fala aqui, o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Até a emoção é uma barreira. A emoção pode ser obstáculo para o espírito falar. Quem de nós já não teve assim um encontro ou uma situação que ficou tão emocionado que não conseguia falar, perdeu a voz, né? Não tinha as ideias, era tanta coisa que não tinha jeito, ou desmontou em choro, né? Então, são situações que podem trazer obstáculos. E o espírito, mesma coisa, porque, por exemplo, um espírito familiar vem numa reunião mediúnica onde tem alguém muito, muito querido por esse espírito e vice-versa, não tem comunicação, ele não consegue, ele não está equilibrado para isso. Então, ele não vem
ele não consegue dar a comunicação por desequilíbrio emocional. Então, tem que ter realmente a condição para que ele se comunique, né? E nós vamos ver um pouquinho mais algumas outras condições que não essas que a gente está dando exemplo aqui, né? Aliás, o exame escrupuloso, lá vem Kardec falar para a gente, falar, olha, avalia tudo, passa pelo crivo da razão, né? Vê com o que se está falando. A análise é importante, mas é uma análise coerente, lógica. Mas não, tem gente que acredita, é um espírito que está falando, nossa, vamos aceitar e pronto. Não, nós não podemos fazer isso. E espírito elevado, ou mais elevado do que a gente, um espírito bom, ele não se importa de ser colocado à prova. Não se importa de ser examinado, avaliado, colocado à prova, né? Espírito inferior se irrita na primeira. Bastou que colocou ele em xeque, né? E deixou xeque do xadrez, né? Coloca ele numa saia justa aí, pronto, ele já agride, né? Ele já mostra quem ele é. Ou então, se a gente tem uma comunicação, vamos avaliar o que ele está querendo dizer, né? Pensar a respeito. E um dos componentes do grupo não tem nenhum problema se ele falar, olha, ele não está falando coisa com coisa aí. Ele está querendo se fazer passar por alguém, ou por, enfim, né? Porque ele não é. Então, esse exame escrupuloso sempre tem que haver. Então, aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Então, a única coisa que garante a gente, né, aceitar as comunicações é depois de avaliar ela. Seja escrita, seja falada, né? Então, temos que estar... Não é porque pôs uma assinatura lá que é de fulano, que corresponde. Muitas vezes, espíritos anônimos, não colocam o nome lá, tal, dão comunicações belíssimas, né? Porque não tem interesse nenhum de aparecer. Então, muita gente aceita qualquer coisa porque foi um espírito que falou. Então, vai conversar com uma cartomante lá, vai qualquer espírito falar, né, dar conselhos de ordem material, né? O que vai massagear nosso ego, né? Mas, quando se trata de uma reunião mediúnica séria, então a gente está sempre avaliando isso aí. Então, seguindo ainda, né, nessa 269, né, que foi isso, 269. Nas reuniões regulares, sobretudo quando se desenvolve um trabalho sequente, ou seja, está acontecendo, toda semana, naquele horário, tem uma reunião. Então, é uma reunião regular, ou reuniões regulares, né, de maneira sequente. Há sempre espíritos que as frequentam, sem que precisemos chamá-los, pela simples razão de já estarem prevenidos da regularidade das sessões. Então, isso é uma verdade. Não somente espíritos familiares a nós, que a gente gostaria de conversar e já está presente, não naquela reunião, mas várias reuniões anteriores, como aqueles que trazem espíritos para serem atendidos, porque sabe que ali naquele dia, naquela hora, tem uma reunião séria acontecendo. Dia, hora, local, o grupo que está ali, então eles trazem, é um pronto-socorro. Então, às vezes, vem um espírito, né? A gente está fazendo um trabalho, vibrando por alguém, então, de repente aparece um espírito que não tem nada a ver, está precisando de ajuda. A gente vai e ajuda. É para isso que está ali aquele grupo mediúnico, aquele grupo de trabalho. Então, ajuda e não tinha nada a ver. Mas por quê? Porque era momento de ajudar aquele espírito, era prioritário, trouxeram de um determinado lugar, porque ele precisava daquele esclarecimento. Aquilo era importante. Então, os espíritos sabem o que está acontecendo, né? Eles têm esse conhecimento, como nós.
Eu precisava procurar um centro espírita. O que eu faço? Vou na internet lá e procuro, né? Como tem os algoritmos, tem tudo lá, sabe o local que a gente se encontra, já fala da cidade, fala, olha, tal lugar tem um grupo espírita, e dia tal tem reunião, e tal horário começa a reunião. Está lá o site e tudo. Então, se aqui no nosso plano tem esse tipo de coisa, é fácil encontrar, imagina o plano espiritual que trabalha com pensamento. Sabe onde tem uma luzinha vibrando ali, acesa, onde se faz um trabalho sério, né? Tem um grupo mediúnico lá, tá, se enxerga de longe, a ponto de espíritos sofredores irem para a reunião. E lá aprendem, estudam, conhecem o que está sendo feito e se engrandecem espiritualmente falando, se modificam, né? Se transformam, ou transformam assim o seu dia a dia, que era de ociosidade, que era não havia razão de ser, estava perdido aí, então, vê ali aquela reunião e isso muda. Então, olha a importância das reuniões mediúnicas. Falando de uma reunião, um tipo só, que não é das mais difíceis de acontecer. A gente chama de reunião de acolhimento, né? Então vem o espírito, nem sabe que já morreu entre aspas, né? Que desencarnou. A gente conversa com ele, ou ele vê, ou lá tem outros espíritos mais esclarecidos que não, ele nem precisa passar pelo médium. Ali mesmo já tem alguém que atende ele e explica. Então, essas reuniões de estudo, reuniões de evangelho no lar, reuniões de desobsessão, reuniões de cura, do que seja, ali são oportunidades para os espíritos. Imagine quantos não são, e é tudo invisível, a gente não sabe o que está acontecendo, não vê, né? Mas está acontecendo assim, a rodo, né? Esse tipo de ajuda. Então, é muito importante que as reuniões mediúnicas sejam frequentes, tenham a responsabilidade do dia e hora, que o médium não falte, né? Por quê? Porque é que nem um hospital, faltou médico. Poxa, mas eu precisava do médico. Não, sei lá, o médico não veio. Pronto, a pessoa deixa de ser atendida. No trabalho mediúnico, a mesma coisa. Tem aquela regularidade, e aí está todo mundo ali. Não falta, tem a responsabilidade, a assiduidade, né? Se prepara para ir lá. Poxa, é isso que é uma reunião mediúnica. O resto é mediunismo, é coisa assim para diversão. Então, é isso que é importante. E aí, quando ele. Bom, eu saí um pouquinho, saí e não saí, né? Do que a gente está falando aqui, mas para falar justamente que os espíritos sabem da regularidade das reuniões, das sessões. Manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de algum assunto, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Isso Kardec ensinando, falando do que se tratava isso aí. A gente pode até aumentar um pouquinho e falar de dar assistência aos espíritos, de dar assistência a encarnados, porque junto ao encarnado tem um espírito que quer prejudicá-lo. Chegou o momento de parar com isso. Esse encarnado já está sofrendo mais do que a conta, ou seja, está próximo de sofrer mais do que ele precisa passar, né, de dificuldade. Então, pega esse espírito e leva para a reunião de desobsessão. E ninguém chamou, foi trazido. Então, esse espontaneamente, que para a gente parece espontaneamente, mas foi trazido para lá, foi assim, atraído para que ele tivesse, pelo pensamento de alguém, ou não, ou o espírito trouxe, vai lá, né, e é atendido. Pronto, olha quanta coisa positiva, né? Um espírito doente que está junto de alguém, né? E mesmo que ele não queira fazer mal, mas ele se beneficia com a saúde do encarnado, aí num trabalho desse aí, o espírito doente, ele é atendido. Ele vem de forma espontânea ou atraído, mas vem ali, ninguém chamou ele. Me chamou
assim, do ponto de vista de, de realmente chamar ele, mas foi trazido. Então, para a gente é espontâneo, mas não, alguém pode ter trazido. Enfim, nesses casos é fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por certos hábitos peculiares. Então, é muito comum ter espírito que vem sempre com a mesma frequência e dá uma comunicação. Em alguns casos até se identificam, dão o nome, né? Mas muitos, a grande maioria, eles preferem trabalhar de forma anônima. Eu lembro de um espírito, uma irmã muito querida, né? Sempre se comunicando com a gente, né? Então a gente já sabia do jeito dela falar, o tipo de comunicação, era, né? Sempre era assim, a gente sabia que era ela, mas não tinha nome. Sabia que era uma mulher, né? E tinha dentro do grupo uma pessoa que era muito simpática a ela. Então, elas tinham uma relação de simpatia e era recíproco. E ela, várias reuniões, essa amiga nossa, essa componente, ela mostrou interesse ou curiosidade de saber o nome. Ela falou, não precisa se preocupar com isso. Não. Aí, mas ela perturbou tanto esse espírito que ela acabou falando o nome. Então, hoje, quando ela aparece, a gente chama ela pelo nome, que a gente sabe que é ela, então fala, e então sabemos o nome dela. Quer dizer, ficou familiar e de forma identificada, mas ela sempre vem e a comunicação dela é espontânea. Ninguém pede para ela vir. E sabemos que ela já está lá. Então, tem a frequência das reuniões e ela está junto com a gente sempre, né? Agora, a questão o item de número 270. Quando se quer comunicar com um espírito determinado, isso, aquele espírito, né? É absolutamente evocá-lo. Desculpa, é absolutamente necessário evocá-lo. E aí nós vamos ver a questão, o item 203, que já foi visto anteriormente. Nós estamos no 270, tá? Então, 70 itens para trás, a gente já soube, né, desse tema aí. Mas nós vamos ver ainda assim, daqui a pouquinho, quando terminar esses dois parágrafos, né? Se ele puder atender, obtém-se geralmente a resposta sim, ou aqui estou, ou ainda, o que você quer de mim? Então, é natural. Eu chamo alguém, ei, você, pois não, o que você deseja? Posso ajudar? Então, mais ou menos a mesma resposta. Entramos numa loja, tem até escrito nas costas, eu posso te ajudar? Né? Em que posso te ajudar? Às vezes, ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer. Nossa, mas como é que é isso? Como é que ele já sabe? De novo, é o pensamento. Não é nenhum segredo, não tem nada. Ou ele ouviu falar de viva voz, ou então a pessoa pensa e ele já entra em sintonia e já ouve o que nós estamos falando. Por isso a importância do pensamento. O pensamento é o veículo de comunicação entre os espíritos. E nós somos espíritos também, estamos encarnados. O fato de estar encarnado, a gente está meio que abafado, então a gente escuta menos, mas tem a intuição, e se a gente é médium, a gente consegue, como a gente vai ver mais para frente aí também, se a gente é médium, a gente melhor ainda ouve o espírito, né? Dependendo da mediunidade. Então, ele vai e se antecipa nas respostas. Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Então, é importante é conveniente, né? Que a gente identifique quem que é ele, né? E também dá alguma dica, né? Devemos evitar, ou deve-se evitar, a perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. Questão de educação. Imagina, a gente se comportar mal, isso com quem quer que seja, encarnado ou desencarnado. A gente ou
ou a pessoa parte para a briga, ou vai embora. Fala, não, eu não me presto a isso, e vai, né? Então, as perguntas que não sejam duras nem imperativas. As perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, revelar a benevolência do evocador. Então, ele mostrar isso. Aí vamos ver a questão, o item 203, né? Está em azul, porque só para identificar que a gente já estudou, tá? E foi lá no desenvolvimento da mediunidade. Foi no capítulo 17, né? Nós estamos agora no capítulo 25. Capítulo 17, formação dos médiuns. E trata do desenvolvimento da mediunidade. Então, esse item 203, ele diz que nós vamos, são vários slides, então nós pegamos esse, né, que é o mais completo, e alguns pontos dos demais, né? Então, o desejo de todo aspirante a médium é, naturalmente, poder conversar com espíritos de pessoas queridas. Quem não quer falar com aquele avô querido, aquela avó querida, ou pai, ou mãe, que se for o caso, né, já desencarnaram, um amigo muito querido, uma amiga. Então, quem não quer isso aí? Então, eu sou aspirante a médium, poxa, eu queria falar com meu pai. Meu pai está desencarnado, né? Mas para todos, né? Só para informação geral, já falei com ele mais de uma vez. Minha mãe está desencarnada, mais de uma vez. E foi espontâneo. A única vez que não foi espontâneo foi quando a primeira vez que eu falei com meu pai, num trabalho de psicografia, de pessoas assim, de entes queridos, né, que já desencarnaram. Então, ela queria me dar um presente. Então, ela colocou o nome lá do meu pai, associado ao meu, nesse trabalho, que era um trabalho regular, que tinha uma vez por mês, e que eu fui lá. Ela falou, vamos lá, eu estou com vontade de assistir esse trabalho, e foi, um trabalho conhecido, uma casa que a gente frequentava, um trabalho sério, e aí meu pai se comunicou. Então, aquilo foi uma evocação, através de um caderno, onde põe o nome e tal, e as instruções é de fazer prece, se ligar a ele, tudo. Aí ele foi e falou. E aí aconteceu o inverso. Ele falava e eu não conseguia falar, porque a emoção é muito grande, né? Então, a ponto do dirigente falar, pode conversar com ele. Eu sabia que podia, mas eu não conseguia. Então, aquilo foi uma evocação, né? Então, depois disso, ele veio outras vezes, né? E, passado um tempo, depois que minha mãe desencarnou, ela também se comunicou de forma espontânea, né? Então, espíritos familiares. Então, isso ilustra, né, no meu caso, ilustra isso que nós estamos conversando aqui, né? Então, o desejo do aspirante a médium é poder conversar com espíritos de pessoas queridas, mas essa impaciência deve ser moderada. Não vão ficar impacientes, puxa, eu não consigo, eu quero, eu não consigo, sabe? Ficar ali, né, querendo se comunicar, porque sabe que pode se comunicar, né? Agora, ele fala, porque a comunicação com determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossíveis para o iniciante, tá? Para esse médium aí, ou para esse grupo, né? Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem de maneira instantânea. Então, não é uma coisa simples, mas é porque tem algumas dificuldades. Agora, tem uma boa notícia. Isso é da época de Kardec, quando ele escreveu, quando a mediunidade era algo assim incipiente. Hoje, o que tem de médium, médium que nem sabe que é médium, hoje é muito mais frequente. Então, as relações fluídicas e tudo isso, então sempre tem um médium, outro que consegue melhor essa relação. Essa é a boa notícia, porque a mediunidade, cada vez mais, ela se tornou popular ou frequente, né? Então, ela acontece muito mais do que antes.
Hoje, a gente tem na família crianças que não é aquela criança pequenininha, não, já seus 10, 12 anos, 8 anos, que vem para a gente e fala, eu vejo espírito. Então tá, mas já passou da época de ver espírito, porque até os 7 anos, mais ou menos, está com um pé aqui e outro pé no plano espiritual, porque a reencarnação está se consolidando, né? Não está ainda totalmente fechada, né? Fechada do ponto de vista assim, resolvida, né? A reencarnação ela é um processo que começa no ventre da mãe, na verdade antes, no planejamento reencarnatório, passa pelo ventre da mãe, que aí já se estabelece uma relação, e depois, quando nasce, né, continua ainda, porque está tudo informação ali. Então, depois dessa fase, a criança ainda continua vendo. Passa mais um tempo, está na idade aí da adolescência, continua vendo, continua percebendo a realidade espiritual. Aí chega adulto, ou vai para um centro, fala, eu não quero saber disso, a vida inteira eu vi isso, eu não quero problema, não. E se fecha assim, do ponto de vista, não fala com ninguém, aguenta sozinho ali, né? E os espíritos martelando, né, na porta deles, né? Assim, falando de forma alegórica, né? Mas está ali, presentes, querendo se comunicar, que foi o que a gente viu anteriormente, no item anterior, que os espíritos estão aí e todos querem se comunicar. Eles querem, todos não, né? Mas a grande maioria quer se comunicar. E o médium é o canal de comunicação, é o celular à mão, né? O telefone, é o papel e lápis, é o microfone, é o que seja. Então, não é tão simples, precisa haver uma relação fluídica, uma sintonia. Somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Então, o médium, à medida que ele se desenvolve, que ele estuda, que ele trabalha, que vai praticando, né? E então ele fica uma antena muito mais poderosa, eficiente para a comunicação. Então, seguindo ainda esse 203, né? Esse item, aí vem uns pedacinhos lá que a gente tirou das outras transparências, né? Dos outros slides, né? Que corresponde ao tratar dessa 203. Pode ser, portanto, que o espírito desejado não esteja em condições propícias, uma delas emocionais, né, como a gente falou, apesar de se encontrar presente. Como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo. Um ente querido nosso desencarna hoje, daqui uma semana a gente vai num trabalho mediúnico e fala, eu queria muito que meu ente querido, desencarnado na semana passada, né, ele se comunicasse. Ele não está em condições ainda. Vai ver, ele está lá repousando ainda, se refazendo, né, para que ele possa se ambientar com o mundo espiritual novamente. Ele passou 50, 60, 70 anos ou mais aqui encarnado, ele se adaptou totalmente. Agora ele está, né, como encarnado, ele está totalmente adaptado. Agora ele passa para outra realidade, ele precisa se readaptar. Então, não está em condições propícias. Pode estar junto ali, foi trazido por alguém, nos braços de alguém, está ali, né? Mas não está em condições. Eu falei uma semana, mas normalmente é mais, a menos que seja um espírito que já tenha condições, assim, do conhecimento do mundo espiritual, já rapidamente se adequa, né, à condição de espírito, e ele quer trabalhar, quer se comunicar, quer... Então, tem permissão, ele vai lá e consegue. Então, como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo. E até isso. Não vai. Agora não é o momento, calma. Porque nós somos sempre cuidados. A gente, quando reencarna, é feito
anteriormente um trabalho de planejamento. Enquanto está no processo assim, de elaboração do corpo físico, tem ali espíritos que estão ajudando. Quando nasce, tem espíritos que estão com a gente. Tem o nosso anjo guardião, tem outros espíritos familiares interessados no nosso progresso. Aí, ao longo da vida, tem sempre alguém, nós nunca estamos sozinhos. Estamos protegidos, estamos amparados, né? Se a gente passa por alguma coisa, é porque tem que passar. Ou então é incúria nossa. A gente não fez por merecer, tomou atitude equivocada, né? E aí, aquilo que eu tinha falado anteriormente, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Então, isso é importante, que a gente tenha em mente sempre isso. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se refira a coisas de interesse privado. Nossa, eu quero fazer um investimento aí Bitcoin. Como é que eu faço? Você pode me ajudar, fulano? Espírito, né? Pode me ajudar nisso? Isso é interesse privado. Isso é problema seu. Vai lá e resolva. O faça, não faça, estude a respeito. Isso aí não tem nada a ver com respostas de espíritos sérios, de reuniões feitas em nome de Deus. As reuniões têm que ser úteis, para que ela tenha um fim adequado, que possam ajudar as pessoas, como nós falamos anteriormente. E, sobretudo, que sejam a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito ao qual dirige. Aí ele fala, veja o capítulo especial sobre evocações, que é isso que nós estamos estudando. Então, lá no 203, ele fala, vai lá no 260 e pouco, 270, né? 273, e lá vai ter só sobre evocações, que é isso que nós estamos fazendo. Então, Kardec, ele meio que blinda, né, a obra dele. Então, lá atrás, tá, veja lá na frente, está mais na frente, ó, veja lá atrás. E aí tem esse tira-dúvidas aí, né? Como a gente está vendo aqui agora. 271, das considerações gerais. Muitas vezes a gente se surpreende com a presteza com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Nossa, eu chamei ele agora, ele já está aí, né? Então, é uma surpresa. Aí vamos ver. Dir-se-ia mesmo que estava prevenido. Parece que ele sabia que ia ser chamado, né? É realmente o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com a sua evocação. É a sintonia, né? E ele explica melhor. Esse se preocupar é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre os espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, de novo, que se identifica com o nosso pensamento. Todo o processo mediúnico de contato com os espíritos, porque assim, sempre que tem espírito envolvido, tem mediunidade no meio, né? A única razão de se dizer que é mediunidade, atitude, né, o que está sendo feito, é o envolvimento com espíritos. Se não tem espírito envolvido, não tem por que ser mediunidade. Mediunidade é isso, é um intermédio, né? uma intermediação entre o plano espiritual, onde tem espírito, e o plano material, onde tem encarnado. Então, é basicamente isso. Então, eles, né, os espíritos familiares se identificam com o nosso pensamento. Eles preparam a vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, se não tiver nada que impeça, o espírito já está presente ao ser invocado. Então, é isso. Quando, usando o exemplo do meu pai, o que acontece? Com antecipação, entra num livrinho lá, num caderno, o nome, né, do
do meu pai, o meu nome, né? E pronto, já começa a se estabelecer ali, uma semana antes, ou 2 semanas, ou um mês antes, quando foi feito, quando a minha esposa fez a pré-evocação, né? A evocação antecipada. Ela mostrou interesse. Aí o que acontece? Ele estava, ele tinha a possibilidade de vir, tinha as condições de comunicação, ele se comunicou. Então foi atendido, foi feita a evocação e ele veio. Eu me lembro também que uma vez a minha esposa comentou que ela, numa reunião, ela pensou nele. Eu gostaria muito que, isso foi anterior a essa evocação, gostaria muito que o meu marido tivesse uma conversa, um diálogo, assim, né? Notasse a sua presença. Ela nem conheceu meu pai, mas mentalmente ela, sabe, se ligou a alguém que era meu pai, tudo, e isso acontece. Não precisa nem saber a cara dele, apesar que ela já viu fotos, né, tudo, mas ela colocou isso e a resposta, depois ela me falou, a resposta foi, durante a reunião mediúnica, a resposta foi, eu não posso agora, eu estou ocupado. Então, é isso que ele fala aí, né? Que se não houver obstáculos, o obstáculo naquele momento foi ele estar ocupado. Ele não podia deixar o trabalho que ele estava fazendo, fosse o que fosse, ela não soube o que era, né? E não podia deixar para vir para cá, porque também as coisas têm limite, né? A gente não pode chegar, por exemplo, poxa, eu queria conversar com, sei lá, o presidente da República, vamos exagerar já. Eu queria que o presidente da República me ligasse, né? Não vai, ele está ocupado lá com um monte de preocupações e tudo, não vai largar tudo lá para fazer uma chamada para a gente. Ainda que eu seja conhecido dele, parente dele, ou seja o que for, né? Ou que eu precise muito falar com ele. Se ele não pode, ele não vem. É um obstáculo. Então, vamos lá. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, uma hora, ou mesmo muitos dias. E quando ele chega, diz: está aqui. Então, se pode começar a fazer as perguntas que se deseja. O que ele quer dizer com isso? É que pode haver mensageiros, pode haver intermediários entre isso, um espírito que vá até ele. Mas será que esse espírito conhece todo mundo? Não, não conhece. Mas o que se estabelece? Uma comunicação mental, uma comunicação de pensamento. E através do pensamento, ele vai e busca o contato. Então, não tem nada de absurdo, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. É uma simples comunicação, uma comunicação por pensamento. E aí vai, chega até a pessoa. E a pessoa, se está disponível, vem, e aí esse mensageiro, esse intermediário pode falar: olha, ele está aqui, pode conversar com ele. O mensageiro, esse espírito intermediário, nem sempre é um intermediário necessário. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Tem hora que não precisa, porque o apelo do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está explicado no número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Nós estamos na 273, 271. Esse é o item de número 282, é mais para frente, não chegamos lá, mas a gente vai se antecipar. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver, quando terminar esse slide, né? Então, o evocador evoca, né, o espírito e ele aparece. Então, não tem intermediário nenhum no meio. Ele vai, se comunica e pronto. Mas como é que acontece isso? É algum milagre?
Tem um serviço de correio? Como é que funciona isso? Né? Aí nós vamos entender. Agora, quando dizemos que se faça evocação em nome de Deus, entendemos que essa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Então, a gente se comunica com alguém, ou quer que se comunicar com alguém, mas não é um interesse liviano, é um interesse sério. Os que pensarem que se trata de uma fórmula sem consequência, farão melhor se desistirem de evocar. Então, vamos lá na questão 282, lá na frente. Não está pintada de azul porque não é o passado, é o futuro esse aqui, tá? Daqui a algumas reuniões nós vamos voltar a falar nela. Então, sobre as perguntas sobre as evocações. Questão de número 282. Pergunta número 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Vixe, que pergunta, né? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. E eles dizem, olha, frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que os cercam e que vão procurá-los. Então, esse é o que mais acontece. Espíritos familiares a nós localizam, né? Mas ocorre, nesse caso, um fenômeno que é difícil de vos explicar. Então, olha, vamos tentar, é meio difícil, mas vamos lá. Porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Puxa vida, mas agora eu vou ficar na dúvida. O que posso dizer é que o espírito evocado, aquele que está espalhado por aí, né, está disperso por aí, ou então está num outro mundo, né, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento como uma espécie de choque elétrico. Ele está ilustrando para que a gente entenda. Imagine daqui, eu mando uma descarga elétrica. Não é uma descarga elétrica, mas é como se fosse isso. É, por assim dizer, uma comunicação que vai, de alguma maneira, cutucar, vai assim, não ferir, mas vai ter um sentimento por parte desse espírito que a gente quer evocar, que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento, a ele endereçado. Então, o pensamento. Então, esse pensamento, falando numa linguagem que a gente possa entender, chega para ele como se fosse um choque elétrico. Sabe quando tem alguém distraído, a gente dá um tapinha nas costas, no ombro, assim, fala, ei, você aí. Né? A pessoa olha, pronto, já entrou em comunicação. É mais ou menos a mesma coisa. Podemos dizer que ele entende o pensamento como na Terra entendeis a voz. Aí Kardec fala assim, peraí, então já está melhor. Então eu vou arriscar outra pergunta. O fluido universal, o fluido cósmico universal, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som? É isso mesmo. O som se propaga através do ar. Se não tem ar, não tem som. O som não se propaga no vácuo. A gente aprende isso na escola. Então, lá no espaço onde não tem ar, né, acabou a atmosfera, né, que está em torno da Terra, a gente sobe mais em cima, aí põe a cabeça para fora do foguete, como se isso fosse possível, né, da nave lá, e chama a nave vizinha, porque tem um outro na janela lá, tal. Ele não vai escutar. Por quê? Porque não tem ar suficiente para que haja a transmissão do som. Então, é como se fosse o ar, esse fluido cósmico universal. Kardec está falando isso. É isso? Né? E ele é o veículo do pensamento? Os espíritos falam, é isso aí, sim, mas com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado. Então, se essa nave, estou brincando, tá? Não estou falando sério, assim, né? Se essa nave está perto e a gente grita, né? E tem som, desculpa, e tem ar, então dá para escutar. Se a nave se distancia, a gente grita, já não chega mais. À medida que se distancia, não consegue mais ouvir. Né? É fácil, é só dar um grito para alguém que está distante, a pessoa não vai escutar.
o som não vai chegar até lá, porque está muito longe. Então, no caso do pensamento, não tem limite. O pensamento atinge o infinito, se utilizando do fluido cósmico universal. Esse fluido universal, ele está em todo o universo, por isso que ele tem esse nome, fluido cósmico, universal. Então, através desse fluido, o pensamento caminha, e vai onde for. Eu não acredito muito nisso, não. Então, vamos pensar o seguinte, hoje a gente se utiliza de um instrumento chamado computador, o telefone, ou de qualquer forma, a internet. A gente pode se comunicar com o filho que está no quarto, manda uma mensagem para ele, ou liga para ele, ou entra, né, na Viva Voz, lá através de Wi-Fi, do que seja, né, internet. Fala, filho, está pronto o almoço, vem comer. Deixa o que você está fazendo aí, você está estudando agora, dá um tempo, vem comer. Está no quarto. Né? Ou então, está do outro lado do mundo, o filho que está estudando lá, né? E parou, deu saudade, ele liga para a gente e fala, olha, me deu muita saudade de falar com vocês. E ali, de viva voz, né? Simultaneamente, né? Está falando, né? Tá conversando. Nós estamos utilizando ali um recurso. Que recurso que é? O computador, a internet, tudo isso, né? Mas se a gente consegue isso, ou então o filho é um astronauta e ele vai lá vai para a Lua, vai para qualquer lugar, sai do nosso planeta e vai para o espaço. E ali, através do recurso de comunicação, ele se conversa com a gente. Tudo bem, tem limite também, né? Tem que ter o limite ali, mas, mas já é um limite muito mais extenso, muito mais longe, muito mais além do que o grito que a gente dá para alguém que está virando a esquina, e a pessoa não escuta mais, porque o veículo, o som, quer dizer, a potência nossa, né, do grito, o som, não chega até a pessoa. Então, nós já fomos um pouco mais além. Pensamento vai muito mais além. Pensamento atinge o infinito. Olha que coisa. Então, como é que a gente pode duvidar de que um espírito atenda a nossa rogativa? Então, precisamos de uma vibração. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de preces em benefício de alguém. Coloca o nome da pessoa ali, ligada ao nome de uma outra pessoa que pediu isso. O que ela precisa? Ela está muito mal de saúde, está internada, nós vamos fazer uma vibração para isso. Ou então, olha, ela está num desespero muito grande, então, assim, emocionalmente está muito abalada. Enfim, o que for, a gente sabendo daquilo lá e faz a vibração, aquilo chega até a pessoa, aquilo chega até os espíritos que vão ajudar. Está cheio de espírito querendo ajudar, que escuta nossas rogativas, sinceras, a benefício das pessoas, né? Em nome de Deus, como aqui fala. Então, isso é saber como é que se comunica com os espíritos, como se evoca espírito. O que nós estamos fazendo? Não estamos evocando um espírito exatamente, mas a gente pede a Jesus que permita que espíritos amigos possam auxiliar essa pessoa. É a mãe que pede em benefício do filho, da filha, do esposo, né? O sentimento que ela envolve é ouvido, é ouvido à distância. Eu vou pedir agora para Bezerra de Menezes. Nossa, será que ele vai? Talvez não ele em si não, mas ele está cheio de representantes no grupo dele. Destaca alguém, vai lá atender. E vai. Nossa, o doutor Bezerra de Menezes me atendeu. Pode nem ter sido ele, mas indiretamente foi ele, o grupo dele, que se formou também para ajudar as pessoas aqui na Terra, encarnados, desencarnados, o que seja.
O espírito no espaço é como o viajante que, no meio de vasta planície, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Então, essa comunicação por pensamento, ela conecta as pessoas e ouve a nossa rogativa. Então, esse é o que eles mandam, né? O que Kardec falou. Dá uma olhada lá na 282. Então, quando a gente chegar lá, já vamos saber, não vai ter surpresa sobre isso aí, né? 270. Quando se quer comunicar com um espírito determinado, é absolutamente necessário invocá-lo. Bom, até aí é quase que chover no molhado, né? Eu preciso falar com alguém, eu preciso entrar em contato com esse alguém, preciso chamar ele, preciso chamar a atenção dele. Então, aí ele fala, veja 203, nós já vimos, né? Está em azul lá, mas a gente pode ver de novo. Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Deve-se evitar a perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. As perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, revelar a benevolência do evocador. Eu acredito que vocês já perceberam que eu repeti esse slide aí, né? E esse aqui é 203, né? O desejo de todo aspirante, tal, que era aquilo que a gente viu, né? Então, para que ele possa se comunicar, tem que ter essa relação fluídica, né? E esse foi o nosso tema de hoje, o que a gente estudou. No próximo, no dia 3 de maio, nós vamos terminar as considerações gerais, que também é bastante interessante e bastante complementar a isso que nós estamos estudando hoje, o que acabamos de estudar hoje. E agora dá para eu ver o que foi que alguém escreveu aí, né? Ah, sim. É que eu tinha citado sobre uma palestra e quem assistiu gostou. E realmente é muito boa, Marina. Eu posso até... Você ainda tem o link dela para colocar para colocar aí? Se tiver no chat, aí fica fácil, né? Então, era isso que a gente tinha hoje para poder... eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Enquanto dá essa respirada aí, né, para saber o que a gente vai querer fazer, né, as perguntas e tudo, então, os comentários, eu vou colocar no chat. Qual que Oi, é o... Luiz, eu coloquei ali o link agora. Ah, você já colocou? Coloquei. Uhum. Muito eficiente. Eu ia colocar, agora Luiz, está... Pode falar. tá. Então, só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Por exemplo, é meio óbvio, né, essa questão que tu comentou, assim, das evocações, de nós não solicitarmos nada para a gente, um É um exemplo de pouquinho loteria. difícil, não sei se você está longe, você pode repetir? Porque está... Melhorou? Melhorou ou ainda está ruim? Eu acho que sim, dá a impressão que é a internet, agora que eu percebi, mas vamos lá, pode falar. Quando tu comentou da questão das evocações, né? Quando nós fazemos evocações, é meio óbvio da questão, assim, que tu comentou que é claro que nós não podemos pedir algo individualizado, uma questão de loterias, de algo pessoal, né? Mas, Sim. por exemplo, assim, quando nós fazemos uma evocação, né, para algum, não necessariamente para algum espírito em específico, mas quando, por exemplo, nós estamos passando por alguma dificuldade, né, e daí nós pedimos alguma ajuda ou algum conselho que seja algo para nós, pessoal, isso é permitido? Olha, você pode pedir, veja a lógica da coisa, tá? Você pode pedir
para que você tenha o discernimento de encontrar a solução para isso, que te venha inspiração para isso. Isso aí não é nenhum pecado, não é nenhum erro, sabe, não é pedir o impossível. Porque você precisa, naquele momento, de um pouco de paz, um pouco de, sabe, de tranquilidade, sabe, de esclarecimento para tomar a melhor decisão. Isso é diferente de você falar assim, me dá os 6 números da cena aí, né? Como a gente está acostumado lá no Brasil. Isso é totalmente diferente, percebe? Os espíritos, eles querem o nosso bem, eles querem que nós triunfemos no nosso, sabe, na nossa vinda para cá. Isso aqui é uma experiência que nós estamos tendo, onde a gente está aprendendo, né? Onde a gente está, assim, se melhorando. A gente vem aqui para aprender, isso é uma grande escola, na verdade, né? Também misturada com o hospital, porque a gente se cura também de muita coisa que a gente traz com a gente. Então, eles nos ajudando nesse sentido, sabe, para que a gente seja vitorioso e não atendendo a pedidos mesquinhos. Então, é totalmente diferente. Então, quando você pede, fala, poxa, eu preciso de paz, eu preciso de alguma coisa que me, sabe, para me ajudar a pensar melhor, a encontrar a solução, porque, na verdade, as coisas são de responsabilidade nossa, mas não custa pedir ajuda. De repente, você tem alguém do seu lado, até pode ser isso, que está te atrapalhando, está colocando você com a mente dele conturbada e você ali sintonizando com ele ou influenciada por ele, a sua mente não para, também está atribulada, está complicada ali, tá, e aquilo que você precisa resolver, que é importante para a sua vida, não acontece. Tá? Então, do mesmo jeito que você pede para os outros, você pode pedir para você também. Né? A gente não pode, por exemplo, eu vou fazer uma prova muito importante na escola. Aí eu falo assim, poxa, me dá as respostas. Está lá no meio da prova, vê lá as questões, as 10 questões, fala, ô meu amigo espiritual, me dá as respostas aqui. Vai dar. Mas se você falar, olha, eu tô atrapalhado aqui, eu preciso que... eu preciso de paz, eu preciso para que eu possa fazer aquilo, me ajuda nisso aí. Então, essa paz, essa tranquilidade, isso pode ser atendida, né? Tá bom, Mas você percebe a diferença entre o que sim, é sim. útil e o que é supérfluo, não supérfluo, mas fútil, não supérfluo, fútil. É isso que Kardec estava falando, tá? Entendi, obrigada. Tá bom. Olha, eu vou ter que eu vou ter que agora terminar, porque eu percebi que eu invadi o horário, né? Normalmente termina no horário certinho aí, para que a gente possa deixar a sala para outra, né? Outro usuário aí, tá bom? Então eu agradeço pela presença e rogo a Jesus que abençoe a todos nós.